Meu nome é Eduardo da Silva Oliveira e eu vou apresentar nesse vídeo um projeto de diplomação intitulado Modelagem e Análise do Sistema de Acionamento de uma Máquina Pentafásica, com orientação do professor Paulo Roberto Eckert. Então, inicialmente, eu vou apresentar um pouco da motivação, o que foi que nos levou a fazer esse estudo, né? Então, um aspecto importante a ressaltar é a questão do aumento da emissão de CO2, que vem sendo debatido ano a ano, cada vez mais a gente fala sobre esse tema, né, em diferentes esferas, em diferentes aspectos. E em 2005 foi feito o COP21 em Paris, onde foram definidas algumas metas para controlar a emissão desses gases do efeito estufa. Uma delas foi que a gente não entenderia manter a temperatura média do planeta em até 2 graus acima dos níveis pré-industriais. É uma margem, um valor definido, tendo em mente que acima disso os danos seriam irreversíveis, a gente não conseguiria mais voltar atrás. Então a ideia é propor soluções para que isso não aconteça, não chegue nesse ponto, né? E o Brasil fez parte disso, e nessa ocasião o Brasil se comprometeu a reduzir em 37% as emissões dos gases de efeito estufa até 2025, curiosamente o ano de hoje, né? O ano de agora, do momento, e que, analisando no contexto, pegando pesquisas mais recentes, a gente vê que ele não conseguiu chegar nos 37%. Ainda assim, ele houve uma pequena redução. O, dos principais componentes do que contribuem para o aumento da poluição é a parte do setor de transportes, né? Eles são responsáveis por 14% da emissão de CO2 no Brasil entre 2011 e 2014 e também apresentaram um crescimento de 4% nesse período. E uma das propostas que vem se tendo para contornar isso, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é uma crescente dos veículos elétricos. Eles vêm tomando cada vez mais espaço nas ruas, cada vez a gente vê mais, né? E eles têm o benefício de que eles não emitem gases de efeito estufa no dia a dia. E um ponto muito positivo para o Brasil nesse quesito é a matriz energética dele, que é uma matriz energética limpa. A gente tem muita energia provinda de hidrelétricas, de energia eólica, energia solar. Então, comparado com outros países, principalmente da Europa, onde eles não têm essa abundância de fonte energética limpa como o Brasil, a gente tem uma certa vantagem, né? Mas um outro ponto também importante do veículo elétrico é a questão do valor dele. Ele ainda é hoje em dia um veículo muito caro, muito que hoje a gente pode ver assim, recentemente no nosso dia a dia, que a gente teve cada vez mais acessíveis os veículos elétricos, mas ainda assim, em muitos casos, ele é um impeditivo, o valor para as pessoas comprarem. E grande parte desse custo está relacionado com a bateria. E porque as pessoas querem ter uma autonomia relativamente grande para o seu dia a dia. Então, tipo, vai pegar modelos atuais hoje, eles vão ter em torno de 400 quilômetros de autonomia. O padrão é alguma coisa em torno disso, né? 300, 400 quilômetros. E muito desse custo ele sobe por causa da bateria para atender essa autonomia. E uma outra forma de tu conseguir atender essa mesma autonomia sem aumentar a capacidade da bateria é, é tu aumentar a eficiência do sistema. Se tu tiver menos perdas, tu consegue percorrer distâncias mais longas, uma maior autonomia com a mesma capacidade energética. Então, pensando nesse escopo, começam a surgir algumas ideias de como conseguir isso, né? Como atingir isso. E uma das, das metas. Não estou mais teria. Uma das, uma das propostas desse trabalho é fazer um controle, um método de acionamento de uma máquina pentafásica, utilizando o controle por campo orientado. Ele é uma tecnologia que já existe há um certo tempo, desde a década de 60, 70 já se tinha o conhecimento sobre essas técnicas, mas de início eles foram impedidos por questões da tecnologia da época. Não se tinha semicondutores, não se tinha IGBTs, MOSFETs, como se tem hoje, que consigam atender os requisitos para que ele seja implementado. Ele é uma técnica mais avançada de controle e vai ser explicado bem sobre ele ao longo do trabalho, né? Outro ponto específico é a modulação vetorial. Geralmente ela é utilizada junto com o controle orientado por campo,
e ela traz uma série de benefícios, entre elas é a redução do conteúdo harmônico e uma maior eficiência no controle dos motores. Ele é a mesma estrutura, fisicamente ela não chega a mudar, ela é justamente somente uma técnica, um método de controle para fazer o acionamento das chaves, em que eles te permite que tu faça menos comutações por ciclo da chave. Isso vai reduzir não só a vida útil, vai aumentar a vida útil e vai aumentar a eficiência do sistema, mas também ele vai gerar menos harmônicas no teu sistema, ele vai melhorar em todos os aspectos. E outro ponto também nesse trabalho é a utilização de máquinas elétricas multifásicas, né? Muitas vezes a gente está acostumado a trabalhar com máquinas trifásicas e a proposta desse trabalho justamente é fugir um pouco disso e trabalhar com uma máquina pentafásica aqui nesse caso, né? Ela é uma alternativa que ela é mais utilizada para partes de média e alta potência, geralmente, e ela traz como benefícios uma maior densidade de potência, uma tolerância maior à falha, porque com 6 fases, por exemplo, 5, tu pode perder 1, 2, 3 fases, depende de quantas fases a mais tu tiver, né? E ele ainda assim ele continua operando, então isso garante uma robustez muito maior para o teu sistema e em algumas aplicações é essencial. É uma coisa que vem sendo trabalhada principalmente na indústria aeronáutica e indústria naval, que são aplicações um pouco mais críticas, né? E ele também te permite que tu trabalhe com tensões ou correntes reduzidas, depende de como tu for fazer esse controle. E tu, operando dessa maneira com tensões e correntes reduzidas, tu também consegue operar com chaves, com os IGBTs, os MOSFETs que tu for utilizar, de valor, tanto o valor financeiro mesmo, quanto de tecnologia mais simples. Tu consegue fazer uma coisa mais barata, uma coisa mais simples, por estar justamente trabalhando com limites mais baixos. E tendo isso, toda essa motivação, essa contextualização em mente, a gente conseguiu traçar alguns objetivos que a gente queria atingir com esse projeto. Entre elas, a gente está o estudo de caso e o equacionamento da máquina IASA, né? Era um tópico que eu particularmente tinha um certo conhecimento, até um pouco empírico, vamos dizer assim, tipo, eu sabia o que era, mas eu não tinha conhecimento, por exemplo, das equações, como era certinho, detalhe por detalhe, né? Então foi feito esse estudo das tensões e corrente de eixo direto e das equações de corrente, tensão de eixo direto, de quadratura da máquina IASA, as equações que descrevem o conjugado, e também foi utilizado os parâmetros obtidos na dissertação do Ederson dos Reis. Então, a máquina que eu estou utilizando no meu trabalho, que eu estou modelando ela na minha simulação, ela é uma máquina que ela existe na prática, ela já foi utilizada em diversos outros trabalhos no laboratório ali. Então, é uma máquina que já existe em alguns estudos prévios. E esses estudos prévios, um deles é o do Ederson dos Reis, que me possibilitou já ter os parâmetros da máquina, sem eu precisar ensaiar ela para obter esses parâmetros. Aqueles mesmos tópicos que eu tinha comentado antes, né? Foi traçado como objetivo implementar um controle por campo orientado, juntamente com uma modulação vetorial, e para que isso seja possível é necessário fazer o uso de transformadas de Clark e Park e dos controladores, no caso eu fui utilizando o controlador PI. E na comparação, e para validar que uma simulação ela tá condizente, a simulação ela tá correta, vamos dizer assim, né? Foi feita a comparação com alguns ensaios práticos e até alguns estudos teóricos feitos na tese de doutorado do Rodrigo Tavares. Como eu comentei, uma máquina já foi explorada entre os trabalhos no laboratório. O Rodrigo também foi um outro colega que explorou essa máquina. E no trabalho dele ele modelou algumas curvas teóricas da máquina e também fez alguns ensaios práticos com essa mesma máquina que serviram como base para o meu trabalho para que eu pudesse comparar e validar minha simulação. E como eu tinha comentado antes, tu tem uma série de vantagens quando tu começa a trabalhar com sistemas multifásicos e a minha ideia foi justamente fazer essa comparação entre o sistema trifásico e o petafásico, a gente conseguisse analisar a diferença entre eles e ver se realmente compensa, vale a pena, o que ganhou, o que perdeu, como foi fazer um sistema multifásico, né? Quais foram as vantagens vistas na simulação. E com esses objetivos em mente, a gente começou a fazer uma revisão bibliográfica, um aprofundamento do estudo, e acho que é importante começar
começar um pouco mais contextualizando assim, dos veículos elétricos, né? Quando a gente fala veículo elétrico, a gente pensa muitas vezes só no veículo elétrico em si, mas a gente também pode estar falando aqui nesse momento do veículo híbrido. Ele se aplica aos mesmos tópicos que eu vou abordar aqui no meu trabalho vão se aplicar para o veículo híbrido. É óbvio que eles têm diferenças, mas o que eu vou estar aplicando no meu trabalho valeria tanto para o híbrido quanto para o elétrico, né? Então a gente tem aqui nessa imagem, a gente consegue ver aqui uma diferenciação um pouco deles. A gente vai ter um veículo híbrido plug-in e um veículo puramente elétrico, né? O que muda basicamente é o uso e como é o uso do motor a combustão. E a gente pode ver aqui a estrutura do veículo elétrico, que ele se divide em alguns subsistemas, e são os três principais, né? A fonte de energia, as baterias, a propulsão elétrica, que é justamente a parte do motor e do inversor, que é o escopo desse projeto, é onde a gente vai adentrar mais. E também tem os sistemas auxiliares, né? Todo o resto de periféricos ali do carro que ajuda a controlar e manter a segurança do veículo. Mas focando novamente, focando um pouco mais na propulsão elétrica, a gente vai ter alguns aspectos da tração elétrica que elas são pertinentes para o desempenho do carro. Tem algumas características que elas são muito positivas. E uma delas é justamente esse conjugado em baixa rotação. A gente pode ver nesse gráfico que eu trouxe, que está circulado, está em vermelho, essa região constante, ali tem uma linha reta ali em cima, que é justamente do conjugado. Ele é uma característica que até descreve alguns textos como uma curva ideal, né? Porque é o que tu quer no dia a dia, é um carro que vai te dar uma aceleração muito boa, vai ser um carro muito ágil, principalmente para o ciclo urbano, né? Mas aí quando acaba esse período de conjugado constante ali, quando chega no limite, justamente alimentado pela potência constante, a gente começa a fazer um enfraquecimento de campo que nos permite atingir rotações mais altas com essa máquina. Então a gente pode ver que é um gráfico ali do conjugado, aqui na vertical e pela rotação. Então a gente pode ver que em rotações mais altas, por uma limitação de potência da máquina, é necessário que tu faça uma redução do conjugado para conseguir chegar nessas rotações e tu ter uma velocidade maior, assim. Fazendo um paralelo com um carro a combustão, seria como se tu colocasse uma quinta marcha, né? Tu não vai ter força, tu não vai ter tanta força, tu não vai ter tanto conjugado ali naquele momento, mas tu vai conseguir atingir uma rotação maior. E outros aspectos também da tração elétrica que não vão ser tão abordados nesse meu trabalho é, por exemplo, a questão da transmissão, né? O veículo elétrico ele vai te dar uma série de benefícios, entre elas é a simplificação da parte mecânica, aonde tu consegue não eliminar, mas tu consegue manter uma relação simples de engrenagem. Então a gente tem aqui nessa figura aqui da esquerda uma transmissão convencional de um carro, no caso aqui é convencional um pouco forçada, né? Mas é uma transmissão de nove marchas, né? É uma transmissão longa, comprida, pesada e vai ocupar espaço também no teu veículo, né? E ali do lado a gente tem a transmissão de um Tesla Model S, que a gente pode ver que é uma transmissão é uma transmissão fixa, né? Ela tem umas reduções ali, mas é uma transmissão fixa. E um outro ponto também dos veículos elétricos é o fluxo reverso de energia, né? A famosa frenagem regenerativa, né? Não precisa ser justamente só da frenagem, mas geralmente está associada com a frenagem, né? Então a gente tem aqui nessa figura, simplificando um pouco, como seria esse fluxo de energia, onde quando tu vai estar tracionando, quando tu vai estar andando com o carro, ali, assim, acelerando com o carro, tu vai ter uma demanda de energia do motor, da bateria, então a bateria vai diminuindo cada vez mais a sua carga, e quando tu vai fazer a frenagem, tu consegue fazer o carregamento dessa bateria através da conversão dessa energia cinética, essa energia do movimento das rodas, em energia elétrica. A máquina elétrica te permite fazer essa operação. E voltando para aqueles tópicos que eu tinha comentado ali no início, que são importantes, são objetivos do trabalho que tenho, né? Um deles é o controle orientado por campo, o FOC, da sigla em inglês. Qual que é a grande vantagem de utilizar ele, né? Tu vai ter um sistema complexo, um sistema de uma máquina alternada com 3, 4, 5, 6, não sei quantas fases tu quiser trabalhar, e com ele tu consegue fazer, aplicando algumas transformadas, tu consegue ir de um referencial síncrono ali, um referencial no domínio do tempo, onde tu vai ter cada fase separada individualmente, tu consegue fazer uma transformada que vai te dar vão te dar duas
duas variáveis relacionadas com eixo direto e eixo de quadratura, que te permitem fazer um controle muito mais simples, justamente porque vão ser duas variáveis que vão ser lineares e invariantes no tempo. Isso nos permite aplicar técnicas de controle estudadas até nas cadeiras de controle durante a graduação, né? E ele também te dá um leque muito grande de possibilidades para tu fazer o controle. Tu pode fazer um controle anticonjugado, que é o caso que foi feito aqui nesse trabalho, quanto de velocidade ou de posição do rotor. Então dá para ver que é um sistema bem amplo, ele te facilita e ele te dá muita margem para tu ter diferentes aplicações, né? E ele também permite aplicar o enfraquecimento de campo que eu tinha comentado anteriormente, né? Para tu conseguir atingir rotações mais altas. E ele também, em aplicações mais sofisticadas, tu vai conseguir fazer injeção de harmônicas de corrente para que tu consiga aumentar ainda mais a densidade de potência, de conjugado da tua máquina. Aqui a gente tem uma figura, como se fosse um projeto básico de um controle orientado por campo, né? Cada bloquinho aqui está representado de forma quase que básica, né? Eu acho que não teria como fazer um controle orientado por campo com menos do que tem aqui, né? A gente tem algumas outras técnicas de controle, como a técnica sensorless, que tu não precisaria ter esse feedback, essa realimentação do sistema, mas que não é o que está sendo abordado aqui no trabalho, né? Aqui a gente tem, então, só para comentar um pouco sobre cada bloquinho, assim, rapidamente, a gente tem, obviamente, a máquina, o motor no controle orientado ao campo, o inversor e a geração dos pulsos de gatilhamento para esse inversor através de uma modulação vetorial. Aqui a gente vai ter uma malha de controle, onde a gente vai pegar algumas medidas, vamos calcular o erro de quanto que a gente queria, colocar a nossa referência, quanto que a gente está medindo, e a partir disso, ali com os dois controladores PI que a gente tem ali, tanto para as correntes, no caso aqui são correntes, né, de quadratura e de eixo direto, para que elas consigam chegar nos alvos que a gente quer, né. Então, acho que é até importante mostrar aqui justamente que a gente vai ter um sistema com 5 fases aqui, ainda adicionou mais o ângulo elétrico do motor, e tudo isso foi transformado em duas variáveis lineares invariantes no tempo. Então essa é a grande vantagem do FOC, né? E como comentei, ele precisa de uma realimentação tanto de corrente quanto de posição. Então com essa estrutura básica é possível que a gente consiga fazer o controle orientado por campo. E falando então um pouco da máquina elétrica, né? Um sistema multifásico, ele vai ser secado justamente como multifásico quando tu vai ter mais de três fases, desculpa. E ele é muito utilizado em aplicações que exigem maior robustez e em aplicações de alta potência, né? Como eu já tinha comentado ali antes, ele te possibilita trabalhar com chaves de menor capacidade, isso vai te reduzindo a tensão e a corrente por fase. Ele vai entregar um conjugado um pouco mais uniforme, principalmente pelas fases, elas saem um pouco mais próximas ali, tu vai ter mais fases. Essas oscilações no conjugado elas vão ser tanto em magnitude menor, mas também elas vão ter uma densidade espectral maior. As frequências das oscilações elas vão oscilar mais rápido, então elas vão ter frequências mais altas. E isso vai se traduzir em um conforto para quem vai estar, por exemplo, aqui no caso, pensando num veículo, né? Será um conforto a mais para quem está no veículo. Passei aqui. E ela justamente adiciona aquelas questões de tolerância a falhas, como a gente tinha comentado anteriormente, e da gestão de harmônicas, né? São controles um pouco mais complexos, controles que eu inclusive não abordei no meu trabalho, mas eu acho que é interessante a gente trazer essa possibilidade que a máquina multifásica te traz. E falando um pouco da máquina IASA, que foi justamente a máquina empregada nesse trabalho, ela é uma topologia específica de um PMSM, de máquinas síncronas de ímãs permanentes de superfície. E a gente tem aqui nessa imagem justamente o desenho dessa máquina IASA que foi trabalhada. Aí tem aqui o estator dela, e a gente vai ver que ela tem um duplo rotor, são dois rotores aqui, um de cada lado, com ímãs na superfície tanto por aqui quanto por aqui por dentro, né, pelo que sentido. Essa armadura dela é segmentada em slots ali, como a gente pode ver, e isso traz uma série de benefícios, entre elas uma melhor ocupação de condutores, consegue começar a trabalhar com condutores retangulares, não condutores cilíndricos, como a gente está muitas vezes acostumado, né?
ela te facilita a questão da montagem e também é importante falar que ela tem um fluxo axial no entreferro, né? Aqui nessa imagem a gente mostra justamente esse fluxo axial, seria como se fosse uma vista superior da máquina, né? A gente pode ver aqui na parte de cima e superior os rotores com os ímãs e a gente vê aqui o sentido do campo do fluxo magnético, né? Ele passa apenas nos rotores e no material ferromagnético macio. Isso pode eliminar o jugo, ou como alguns chamam de coroa, que é justamente o que dá o nome da máquina, né? Yoke Glass. E isso, isso também vai resultar justamente numa menor perda magnética por conta do caminho que ele faz. E pela topologia, pela ser segmentada, ela e também do enrolamento concentrado, ela tem uma maior tolerância a falhas, porque se falhar alguma bobina, alguma coisa ali assim no meio do acabar tendo algum problema, ela não é uma falha tão crítica quanto em algumas outras topologias de máquinas, né? E falando então como eu tinha comentado lá no início, era um dos objetivos fazer justamente a modelagem, entender melhor o funcionamento da máquina IASA, né? Como ela funciona, como é que descreve ela. E para isso foi necessário utilizar o referencial síncrono DQ0 para simplificar essa modelagem e que reduz o número de equações, né? Foi justamente o que eu tinha comentado antes, que a gente pegava um sistema pentafásico e transformava ele para um sistema DQ que simplificava toda a análise, tipo, te dava toda uma gama maior de uso de controladores. Mas para fazer um parênteses aqui um pouquinho, para explicar justamente o que é esse referencial síncrono, né? Ele simplifica a análise do controle. Então, o que ele vai fazer? A gente vai ter um sistema aqui, como mostra na primeira imagem, um sistema, no caso aqui, um sistema trifásico, né? Mas é um sistema que está variando no tempo ali. Aqui no caso teria um videozinho, mas eu estou com uma certa limitação aqui na hora de apresentar. Mas a gente veria que os fazores, justamente girando aqui ao redor desse círculo, e com a chamada de Clarke, a gente consegue fazer esse sistema que está variando no tempo, a gente toma uma das fases como referência e as outras fases começam a girar como se fosse ao redor delas. E isso vai fazer com que tu tenha duas fases ao invés de três agora, chamadas de alfa e beta, que elas vão estar defasadas de 90 graus, e com essas referências alfa e beta, a gente consegue aplicar uma transformada de Parque e chegar então no referencial DQ, que foi comentado lá na modelagem da máquina, né? Aqui a gente tem uma transformada de Clarke, como ela é feita, né? Ela é feita através dessa matriz, no caso aqui ela está expandida para um sistema pentafásico, e de forma similar a gente tem a transformada de Parque. Aqui no caso ela poderia estar no sistema trifásico ou no pentafásico, desde que a gente não trabalhe com as harmônicas, né? A gente pode voltar aqui e ver que a gente vai ter os termos alfa beta e alfa e beta 3, né? O que seriam esses três? Eles são relativos à terceira harmônica. Então é daí que isso começa a surgir a possibilidade de fazer injeção de harmônicas. E aqui a gente também tem a gente pode fazer essa transformada de forma direta, né? A gente não precisa fazer ela de forma separada, a gente pode fazer ela de forma direta através dessa transformada, em que está sendo expandida de um termo genérico para M fases com N harmônicas, né? E essa transformada é uma transformada que ela possibilita ser feita de forma reversa. Então aqui está exibida como é a transformada reversa. Então ela faz justamente o contrário. Tu fez toda a manipulação no sistema síncrono ali, no sistema DQ, e tu consegue pegar esse sistema DQ e voltar lá para o sistema ABCDE através dessa transformada. Então, entendendo agora um pouco mais do que é essa transformada DQ que eu comentei, explicando, mostrando as equações, a gente pode continuar justamente com a modelagem da máquina, né? Aqui a gente tem as equações que descrevem as tensões de quadratura e de eixo direto da máquina IASA. Então a gente vai ver que elas dependem de uma série de parâmetros, tanto das indutâncias de eixo direto, indutâncias de quadratura, e da resistência de resistência síncrona, né? Aqui a gente vai ter a equação do conjugado eletromecânico. A gente pode ver que ele depende de um termo M, que está relacionado com o número de fases, além de alguns outros parâmetros da máquina, né, como o fluxo concatenado. Uma coisa importante de salientar é que na topologia IASA, a gente, pela disposição dos rotores ali, a gente vai ter que as indutâncias de eixo direto, de eixo de quadratura, são quase iguais, elas são muito, muito, muito próximas. Isso permite
a gente assumir que elas são os valores iguais, chamado uma indutância síncrona, e zerar aquele termo que depende justamente da diferença das duas, né? Como elas são muito próximas, esse termo vai a zero e nos resta essa equação simples ali da linha de baixo. E não menos importante, a gente também tem uma equação que modela a parte mecânica dela, né? A gente vai ter um conjugado de carga, a gente vai ter um coeficiente de atrito e a gente vai ter um momento de inércia também. Todos eles dependentes são parâmetros que foram levantados pelo Ederson no trabalho dele. E, bom, falando dos controladores, só trazendo de novo aqui a imagem do controle orientado por campo, é justamente esse bloco aqui dos controladores, né? Aqui a gente novamente utilizou o trabalho do Ederson como base, então aqui está sendo muito mais um estudo de caso, eu não fiz o projeto dos controladores, então aqui foi mais uma análise de caso e compreensão plena ali de como foi feita a análise do projeto dos controladores pelo Ederson, né? A gente parte do início, que seria a gente levantar justamente a função de transferência entre corrente e tensão de eixo direto e de quadratura. Aqui a partir das equações que eu mostrei antes, a gente consegue chegar nessa função de transferências. E para fazer o controle do controle orientado por campo, foi proposto a utilização de um controle PI para que a gente tenha a garantia de um erro zero de segmento, né? Então aqui a gente vai ter uma equação geral do controlador PI, onde a gente vai ter essa parcela KP, que é dependente do ganho proporcional, e a parcela KI, que é dependente do ganho integral. E utilizando algumas técnicas de controle, a gente pode fazer um cancelamento de polos e zeros. A gente consegue descrever aquela mesma equação aqui de antes como uma equação de primeira ordem, que vai ficar restrita a um ganho chamado ali de tal D e tal Q, e de uma outra parcela, desculpa, delta ali no caso, né? Delta D e delta Q, e mais um termo que é proporcional, que é uma constante de tempo, né? E aqui a gente vai ter a transformar a função de transferência em malha fechada, e aqui uma simplificação dela que com as equações mostradas anteriormente, né? De primeira ordem. Para que a gente consiga fazer o projeto controlador, a gente definiu que aquele ganho do modelo do equacionamento de primeira ordem vai estar definido como ω_i_ls, onde ω_i seria a largura de banda do controlador. E isso nos permite reescrever o Kp a partir disso e também o Ki como termos dependentes dessa largura de banda e relacionados com a resistências e indutâncias síncronas da máquina. Aqui a gente tem o cálculo do erro também, tem que trocar o título. O cálculo do erro, onde a gente vê que a gente vai ter uma corrente, tanto de eixo de quadratura quanto de eixo direto de referência, subtraída da corrente que a gente vai medir das fases e transformar para referencial síncrono daqui. Aqui está justamente a determinação das tensões do VD e VQ a partir dos controladores, justamente com erro, ganho proporcional e ganho integral. Bom, para que a gente consiga implementar o controlador num sistema digital, seja num microprocessador, seja num controlador como a DSpace que tem ali no laboratório, ou até mesmo na simulação, é necessário que a gente faça a discretização desse controlador. Foi feita a discretização utilizando o método de Tust, né, um dos métodos que se tem para fazer a discretização, e a gente chega nesse resultado, nessas duas equações que descrevem as tensões de eixo direto e eixo de quadratura de uma forma discreta. E bom, só para relembrar de novo, aqui a gente tem novamente a questão da estrutura básica do controle orientado por campo, e falando um pouco sobre o inversor, né? Tem que trocar o título assim. O inversor, na parte dele, pode ter duas topologias basicamente que se trabalham, que é a CSI, que é um conversor baseado em fonte de corrente, onde você vai ter que o elemento de armazenamento de energia é a indutância, e
Ele tem como vantagem que ele tem uma maior imune, um pouco mais imune a curtos, mas ele não consegue fazer a regeneração de energia, né? Que é um tópico muito importante para veículos elétricos. Ele aumenta bastante a autonomia isso. Então, por esse motivo, geralmente se trabalha com a topologia VSI. Ela vai utilizar um capacitor como armazenamento e ela não é não tem essa robustez a falhas como tinha o CSI, mas ele te permite fazer justamente a regeneração de energia. E falando um pouco sobre a modulação, o que é a modulação vetorial, né? Ela é uma técnica de modulação, como eu falei antes, ela não muda a estrutura, dá para ver que a mesma estrutura apresentada no VSI, independente da modulação, é a mesma estrutura. O que vai mudar é como a gente transiciona essas chaves, né? A gente tem aqui na figura do lado como seriam os 8 estados no sistema trifásico, que seriam 2 elevado a 3, e os 32 estados, que seriam 2 elevado a 5 do sistema pentafásico. A gente pode ver que eu aumentei 2 fases e já foi começando a escalar, né? Ele vai aumentando exponencialmente. E ele permite que tu consiga aproveitar melhor o teu barramento CC, tu vai ter uma redução de conteúdo harmônico e tu vai minimizar as comutações por ciclo. Mas como que ele faz essa minimização da comutação por ciclo, né? Aqui a gente vai ter um círculo que, novamente, eu estou limitado aqui um pouco na apresentação do vídeo, mas teria um videozinho que ficaria girando aqui, a gente conseguiria ver ele passando por cada estado. Então, a modulação vetorial não tem uma regrinha rígida, ela não tem, tipo, tem que ser assim. Mas existem práticas comuns, são definidas em boas bibliografias, como por exemplo Rashid, e que eles ajudam a tu reduzir justamente essas perdas por comutação. Como que ele faz isso, né? Ele faz que tu faça o mínimo de comutações por ciclo, então a gente pode ver aqui que ele vai de 1, 0 para 0, 1, 0. Então a única chave que mudou foi a benda esquerda. A gente pode ver que na outra transição a única que muda é a benda direita. Então ele vai mudando um acionamento por vez. Ele também garante que a chave só transicione uma vez por ciclo. Podem perceber que em todo esse ciclo, cada chave ele vai assumir o valor de 1 e 0 somente uma vez. Então ele vai toda uma volta, ele só vai ter um acionamento da chave uma vez, em todo o ciclo. Isso reduz tanto a questão da injeção harmônica como o número de comutações. Isso se traduz em uma eficiência, porque tu não vai ter tantas perdas por comutação, e também um aumento da vida útil das tuas chaves, que vão comutar menos e vão ter menos estresse térmico. Aqui a gente vai começar a falar um pouco sobre as perdas nas chaves, né? Como eu comentei, tu tem as perdas por comutação e as perdas por condução. E como eu tinha comentado lá no início, nos meus objetivos, um deles era justamente fazer a comparação entre o sistema trifásico e o pentafásico, ver as melhorias e as pioras de cada sistema. E um dos pontos observados foi as perdas no sistema, a eficiência do sistema, mas relacionado justamente com as chaves, né? Que é a principal mudança entre eles. Então os GBTs eles são uma chave muito utilizada para aplicações de média e alta potência. A gente pode ver nesse gráfico aqui que traz algumas topologias de chaves de conversores, como o MOSFET, os MOSFETs de nitrito de galho, de silício de carboneto de silício. E o GBT, ele tá esse quadradinho vermelho, ele acaba pegando potências um pouco mais elevadas, mas ele não consegue trabalhar em frequências tão altas quanto os outros, né? Então, algumas características que ele tem uma baixa tensão de condução, o que vai ter uma baixa perda por condução, e uma alta capacidade de bloqueio, que te permite trabalhar com tensões mais elevadas, e operação como dezenas de kHz, como a gente pode ver ali na imagem, né? E aqui a gente fala um pouco também propriamente sobre as perdas, né? A gente tem aqui nessa imagem justamente os acionamentos do GBT, uma transição do estado do alto para o baixo, do baixo para o alto, onde a gente pode ver a corrente de coletor e as tensões entre coletor e emissor do GBT. E aqui embaixo as perdas, né? A gente tem dois morrinhos, vamos dizer assim, que são as perdas por comutação, e a gente tem um nívelzinho mais estático ali, que é justamente as perdas por condução. Falando um pouco então sobre o que foi implementado de fato, né? Fechando o capítulo
do referencial teórico e falando um pouco sobre o que foi implementado de fato, a gente tem uma visão geral aqui da simulação feita. Aqui do lado a gente tem aquela mesma imagem do controle básico do orientador por campo. Né? A gente pode ver que existem diversas semelhanças entre eles. Né? Aqui a gente pode ver que nas duas imagens aqui está representado a máquina elétrica, aqui um PMCM nas duas. A gente pode ver aqui que vai ter o bloco do inversor, do chaveamento sendo feito de fato. A gente vai ter a modulação vetorial dentro desse bloquinho. Esse bloco aqui na minha simulação ele tem mais algumas coisas dentro, como a gente vai ver logo na sequência. Né? Ele tem também a parte dos controladores que são dentro desse bloco. E a gente tem aqui fora também a parte do... Não passei tudo, esqueci de rapidinho. A gente vai ter também a parte de sensoriamento, que ela está sendo feita ali, em linha amarela nas duas imagens, né? Mas ali também para salientar que naquela imagem da direita, já faz a medida e ele também já faz a conversão para o sistema síncrono DQ, né? Aqui na minha simulação, eu fiz a medida, eu entro com as medidas no referencial de tempo desse bloco e nesse bloco eu faço a conversão para o referencial síncrono. E a gente também tem o sistema de medição para que a gente consiga fechar a malha do controle orientado por campo, né? Aqui a gente tem aquele bloquinho que eu tinha comentado antes, que tinham algumas coisas dentro dele, né? Então aqui ele está aberto, explicando um pouco mais detalhadamente. A gente tem ali a geração dos pulsos de gatilhamento com a modulação vetorial. Nesse bloco rosa aqui, que eu circulei em rosa, ele é a parte do controlador. Então a gente vai entrar com os nossos parâmetros de referência aqui em laranja. E a partir desses parâmetros de entrada, no caso aqui é um conjugado de referência, as medições de velocidade síncrona da máquina, as correntes de fase, o ângulo elétrico e também o desmarramento, que na desmarramento sendo usado mais na parte da geração dos pulsos, né? Mas esses outros eles acabam entrando junto nessa parte de controle. Justamente nessa parte de controle a gente vai ter o controlador, né, os PIs, e aqui também a gente está tendo ali circulado em verde, aqui nesse caso, as transformadas de Clark e Park que eu tinha comentado antes no referencial teórico. Aqui falando sobre o modelo da máquina, como eu tinha comentado, eu utilizei como base o trabalho do Ederson dos Reis, onde ele documentou e levantou os parâmetros da máquina que foi simulada, e aqui nessa tabela a gente pode ver os parâmetros que foram utilizados. Aqui nessa imagem a gente tem como foi feito o sensoriamento na simulação. A gente foi feito o uso de alguns amperímetros e do bloco que mede o conjugado e a velocidade da máquina. E para a parte de controle, os dados foram mensurados das correntes e foi feita uma limitação de 5 amperes por milímetro quadrado de densidade de corrente e uma tensão de barramento de 100 volts para a simulação. Esses valores eles foram escolhidos para ficarem condizentes com a simulação do Rodrigo Tavares, para a gente conseguir operar na mesma condição que ele operou. E também para respeitar os limites físicos da máquina, né? Ela não conseguiria trabalhar com números muito mais elevados do que esses. E para fazer a parte de controle, só recapitulando ali de novo, né? A gente vai ter aquela parte que tem um conjugado constante, depois a gente tem o enfraquecimento de campo. A parte do conjugado constante ele é feito com a corrente de eixo direto, ID, fixada em zero. Porque quando tu trabalha com referencial síncrono de eixo direto e de quadratura, tu vai ter uma variável, que é a parte da quadratura, que ela vai estar mais relacionada com o conjugado. Então o conjugado, até nas próprias equações ali, eles eram descritos, se fosse perceber, as equações do conjugado eletromagnético, ele depende da corrente de eixo de quadratura e mais alguns parâmetros da máquina ali, como o número de fases, o fluxo concatenado. Então, a variável que tu consegue controlar mais o conjugado é justamente a corrente de quadratura. E para fazer esse controle, para ter um maior aproveitamento, conseguir um conjugado mais alto, sem ultrapassar os limites ali de 5 amperes por milímetros quadrados, a gente coloca a corrente de eixo direto em zero. Mas depois é necessário que a gente, até aqui está a equação justamente que eu tinha comentado ali antes, né? Do conjugado, que depende de alguns parâmetros da máquina e do IQ, né?
Aqui a gente também eu acabei colocando a corrente do eixo direto, justamente porque, por mais que seja mantido em zero agora no início, o próximo passo é justamente fazer o enfraquecimento de campo quando a velocidade ela for maior que a velocidade base, que no caso dessa máquina é 380 RPM. Então, com o enfraquecimento de campo a gente consegue fazer a rotação atingir valores maiores, mas que para isso a gente tem que começar a trabalhar um pouco o ID, né? Não dá para deixar ele em zero até o final. Então, aqui está como foi feito justamente esse controle, essas equações ali que eu tinha descrito, tanto de ID quanto de Q aqui nesse slide anterior, essas duas equações, elas estão representadas aqui nesses blocos, elas estão inseridas nesses blocos. Aqui na parte de cima a gente vê o do IQ, que é uma equação um pouco mais simples, com menos termos, e aqui embaixo a equação de eixo direto, que é um pouco mais complexa, né? E a parte das somadas, essas são as equações que eu tinha comentado antes, né? Aqui no caso a transformada do referencial ABCDE para o referencial DQ. Ele tá aqui com a matriz transformada e ali está a implementação feita na simulação. De forma análoga está feita a implementação reversa, né? Então no caso que a gente entraria com o referencial síncrono DQ e teria como saída o referencial ABCD. Para a parte dos controladores, novamente a gente continuou utilizando como base o trabalho do Ederson dos Reis, onde foi obtido os ganhos de KP, de KP e KI, tanto para o eixo direto quanto para o eixo de quadratura. Esses valores estão aqui no slide. E aqui foi a implementação feita desse controlador na simulação. A parte do controle vetorial e do acionamento foi feita através de um bloco do Simulink, como eu tinha mostrado ali antes, quando eu estava comparando o modelo básico do controle orientado por campo e o modelo implementado. Eu fiz uma utilização de um bloco do MATLAB que ela faz essa modulação vetorial. E para a parte do circuito de chaveamento foi montado ali com alguns IGBTs do bloco de Synscape do MATLAB e foi parametrizado esses IGBTs conforme aquele modelo de IGBT que está ali no slide, um nomezinho bem comprido, né? E com os parâmetros que estão descritos aqui nessa tabela. É importante salientar que foi escolhido esse GBT por conta do custo. Foi um GBT barato, como a implementação ela tem uma baixa corrente, uma baixa tensão, praticamente qualquer GBT que eu fui olhar ele já atendia as recomendações, então eu acabei indo por questão de limitação de preço mesmo, né? E bom, aqui, como eu tinha comentado, a intenção desse trabalho também é fazer uma análise comparativa entre o pentafásico e o trifásico. Então, aqui nesse slide a gente pode ver as duas simulações, né? A gente vai ter a simulação do pentafásico aqui na direita e do trifásico aqui na esquerda. Elas são bem similares, porque como já era de se esperar, eu tomei como base a implementação do pentafásico e apenas fiz algumas modificações para chegar no trifásico, né? Que modificações foram essas, né? Foi justamente trocar os parâmetros da máquina. Os parâmetros da máquina mudam do pentafásico para o trifásico. Obviamente os parâmetros mecânicos continuam os mesmos, apenas os parâmetros elétricos mudam. A criação do sistema de medição ali das correntes foi retirada as partes relativas às fases D e E. Assim como na parte das transformadas também foi eliminadas as linhas e colunas relativas às fases D e E, né? Isso simplifica um pouco o funcionamento, até o modelo, eles podem ver que fica um pouco mais simplificado, né? E aqui de forma similar a transformada inversa. O outro ponto que também é alterado alternando da pentafásica para trifásica é o ganho dos controladores e a parte do acionamento, né? O acionamento novamente é retirado as partes relativas às fases D e E. E como tinha comentado antes, a gente está trabalhando aqui com os valores um pouco baixos de corrente e tensão quando comparados com as outras máquinas mais usuais, né? E esses valores mais baixos fazem com que a gente acabe utilizando a mesma chave no trifásico e no pentafásico, porque não consegui achar nenhuma chave, nenhum GBT que me atendesse no pentafásico e não me atendesse no trifásico, né? Todas elas conseguiam atender os
os dois sistemas. E bom, falando um pouco então sobre os resultados que eu tive com o meu trabalho, a gente fez uma análise de uma curva teórica levantada pelo Rodrigo Tavares no trabalho dele, onde ele exibe uma curva teórica de conjugado por rotação, de como deveria ser com esse modelo da máquina. É um modelo aproximado, vou detalhar um pouquinho ele no próximo slides. Foi feita também uma comparação, ali, uma análise sobre regime permanente do ensaio prático, né? No caso, um ensaio realmente prático que o Rodrigo fez no trabalho dele. Então a gente replicou a mesma condição e mediu os valores que ele obteve de corrente e tensão, e também os valores de conjugado, né, que era justamente a referência dele. Colocando a mesma referência, fazendo essas medidas de tensão e corrente, a gente pôde chegar em algumas conclusões quanto à proximidade da simulação com a prática, né? E por fim, uma comparação entre as chaves do trifásico e do pentafásico, né? Foram essas divididas assim, em grupos um pouquinho maiores, né? Os três principais resultados que eu tive no meu trabalho. Aqui a gente tem a curva teórica que foi levantada pelo Rodrigo no trabalho dele. Então foi utilizada uma formulação que ele utilizou de outro trabalho, né, do NAN no caso, e onde é um modelo para descrever o comportamento da máquina IASA, em que nesse modelo ele justamente desconsidera as perdas na resistência síncrona, né? Ele normalmente trabalhou com aqueles valores que eu tinha comentado anteriormente, né, 5 amperes por milímetro quadrado e barramento de 100 volts, e uma velocidade base de 380 RPM com jogada nominal máximo de 11 Nm. Então, a gente replicou essa condição do teste do Rodrigo na simulação e a gente anotou os valores que a gente obteve, né? A gente pode ver aqui na esquerda como era a curva esperada pelo modelo teórico, na direita a curva que eu obtive, onde em azul é a curva do conjugado, azul contínuo é a curva do conjugado que eu obtive, em azul pontilhado era a curva teórica, e em laranja é a curva da potência da máquina. Então a gente teve um valor um pouco abaixo do conjugado, pode ser por alguma imprecisão da simulação, alguma imprecisão do modelo, até a questão justamente que eu tinha comentado dele desconsiderar a resistência síncrona, isso pode acabar impactando nos valores máximos do conjugado, né? E a velocidade base também eu obtive um valor um pouco abaixo do que foi obtido no trabalho do Rodrigo, e a potência ficou relativamente próxima ali do valor obtido, um pouco abaixo também. Então, por mais que tenha algumas poucas diferenças, ficou um modelo relativamente próximo, né? Algumas pequenas variações, mas que são compreensíveis devido a tanto pelo modelo simplificado que ele utilizou, quanto talvez por algumas particularidades da simulação que eu fiz. Aqui a gente tem a simulação pro sistema trifásico, né? Como eu tinha comentado desde o início, quando tu começa a trabalhar com máquinas multifásicas, tu tem a possibilidade de operar com valores de corrente ou de tensão, no meu caso tensão, mais baixas. E aqui eu só fiz um ensaio rápido só para demonstrar do que acontece quando tu quer fazer o mesmo ensaio sem subir a tensão do barramento, né, no meu caso aqui. Aqui a gente pode ver que no início ela conseguiu seguir super bem, não teve nenhuma mudança de comportamento, mas que chegou um determinado momento em que ela não conseguiu mais seguir a referência. A gente pode ver que ela cai abruptamente, né? Justamente porque ela precisa de uma tensão de barramento maior para conseguir seguir aquela referência, né? Ela, como se fosse limitada em potência, você está querendo tirar mais potência da máquina do que ela realmente consegue te entregar. Então, elevando um pouco a tensão do barramento em 5 terços, mais especificamente elevando em 5 terços, a gente chega nesse resultado que está aqui na imagem da direita, né? Então a gente pode ver que os valores, tanto da simulação do trifásico quanto do pentafásico, foram bem próximos dos valores da curva limite, que era esperado, mas foi necessário subir o barramento da simulação da máquina trifásica. E fazendo uma análise sobre o regime permanente, como foi o teste que o Rodrigo fez no trabalho dele, né? A máquina ela partiu do repouso e ela ia para uma velocidade fixada em 200 RPM, e em seguida, em um momento do teste, ele aplicava um conjugado de 5,75 Nm.
Esse foi o teste proposto e analisado pelo Rodrigo no trabalho dele, onde ele obteve esses valores de 1,53 amperes e 19,53 volts, justamente para, respectivamente, corrente e tensão de fase. Aqui a gente tem um gráfico mostrando a tensão e a corrente obtidos no trabalho dele. Então, replicando nessa mesma condição, a gente obteve os valores de 1,33 amperes, um pouquinho abaixo, e uma tensão de 20,01 volts, bem similar ao que foi encontrado pelo Rodrigo nos ensaios práticos dele, né? Aqui a gente tem uma imagem da máquina operando aqui na esquerda em regime permanente, e ali na direita das correntes por fase. Aqui, de forma similar, foi feito para o sistema trifásico, com a mesma condição, e chama atenção para a tensão de fase, que ela ficou um pouco maior, né? Justamente 5/3 maior por conta da elevação da tensão de barramento para conseguir atingir os mesmos números, né? E comentando então sobre as perdas nas chaves, comparando o sistema trifásico e pentafásico, a gente foi feito uma condição onde o conjugado utilizado um conjugado nominal de 11 Nm e uma rotação de 340 RPM. Seria uma operação quase crítica, vamos dizer assim, para a máquina, né? E as perdas totais foram calculadas, as perdas foram calculadas, separadas em condução e comutação, tanto do IGBT em si, da chave, vamos dizer assim, quanto do diodo intrínseco de roda livre do IGBT. A simulação do Simulink ela separa dessa forma em duas variáveis que até é interessante, a gente consegue analisar de forma isolada, e depois para calcular as perdas totais, por chave a gente somou essas duas, e as perdas do sistema a gente somou as perdas de cada chave, né? Então, aqui a gente tem uma tabela que exibe os resultados obtidos, né? A gente pode, aqui no caso, seria por chave e no diodo, né? Então a gente pode ver que na máquina pentafásica a gente teve uma diminuição nas perdas por comutação, como eu comentei, era esperado, por estar trabalhando com uma tensão de barramento um pouco mais baixa, ela vai ter uma perda por comutação um pouco menor. De forma análoga, isso acontece no diodo. Analisando agora, então, no todo o sistema, somando por chave, somando a perda no IGBT, a perda no diodo intrínseco e depois o sistema todo somando tudo, a gente chega nesses seguintes valores. E a gente consegue concluir que teve uma redução na dissipação da potência individual nos IGBTs no sistema pentafásico, mas que, como ele utiliza 4 chaves a mais, 2 chaves por cada fase a mais que ele tem, ele acaba não compensando no sistema como um todo. Eles podem ver que ele tem aqui de forma individual, ele é mais eficiente, mas é pouca coisa ali, é menos de 1 watt que ele consegue ter de melhoria, né? E essa pequena melhoria acaba não compensando o maior número de chaves. Justamente porque, como eu tinha comentado desde o início, o sistema multifásico ele é muito recomendado para aplicações de média e principalmente de alta potência, né? Aqui a gente está trabalhando com uma aplicação de baixa potência. Então, para tentar sair um pouco dessa aplicação de baixa potência, foi feita uma extrapolação para os casos mais próximos de soluções usuais, né? Então, foi elevada a rotação desse teste para 1400 RPM. A gente estava trabalhando com 340 RPM antes, agora foi para 1400. E a tensão de barramento a gente subiu de 100 para 300 volts no pentafásico. E para compensar o menor número de fases no trifásico, a gente subiu para 500 volts a tensão de barramento no sistema trifásico. São números que são comumente utilizados em projetos de veículos elétricos, tanto de projetos feitos quanto de soluções comerciais que a gente vê rodando na rua, né? E trabalhando então com esses números mais próximos da realidade, mais próximos que a gente vai encontrar em aplicações veiculares, a gente tem aqui novamente as perdas separadas no IGBT e no diodo, onde a gente pode ver novamente uma melhoria, uma eficiência maior no sistema pentafásico. E agora sim, comparando por chave e por perdas no sistema, a gente pode ver que a gente continua tendo uma redução na potência dissipada no sistema pentafásico, porém agora ficou ainda maior essa diferença entre os dois, né? E isso possibilitou que, mesmo utilizando 4 chaves a mais, o sistema pentafásico ele ainda assim é mais eficiente que o sistema trifásico.
Então, com os resultados, depois de todo esse trabalho, a gente pôde concluir que o modelo está de acordo com os resultados práticos obtidos por outros trabalhos. A gente conseguiu implementar um controle por campo orientado, a gente conseguiu implementar uma modulação vetorial e, e também a gente conseguiu validar as operações do IGBT. No caso aqui a gente validou, eu diria, em baixa e média potência, né? Acho que eu não daria para incluir ainda com uma alta potência aquele caso que eu fiz, mas essas aplicações elas já conseguiram demonstrar, já em média potência já conseguiu demonstrar uma melhora no desempenho do sistema pentafásico quando comparado com o trifásico. E, como conclusão ali, também do trabalho futuro, foi sugerido alguns temas ali sempre que seriam pertinentes de dar continuidade nesse trabalho, né? Que é justamente explorar um pouco mais a questão da injeção de harmônicas, explorar a análise sobre falhas, explorar o estudo para máquinas com maior fase. Por exemplo, essa máquina que eu utilizei aqui no meu trabalho, ela permitia ser ligada em 3, 5 até 15 fases, né? Eu acho que, não sei, olhando os outros trabalhos, tirando o do Evandro, que foi quem fez a máquina de fato, não vi outros trabalhos que operam com 15 fases, né? Então talvez seria interessante trabalhar nisso com 15 fases, ver como ficam esses números, se ainda mantém essa eficiência nesses números que eu trouxe ali, no comparando interface com pentafásico na condição extrapolada, se com 15 fases ainda compensa. Você daqui a pouco com 15 fases já tem muita fase a mais e não compensa, né? Seria isso interessante de fazer. E como já está uma simulação feita no Simulink, uma proposta interessante também seria linkar essa simulação com uma DSpace, né? A DSpace tem integração com o Simulink, então tendo uma simulação funcional no Simulink, tu consegue fazer uma simulação rodar na DSpace e tu tem um resultado prático, né? Então acho que seriam algumas propostas de trabalho que daria para dar seguimento, seriam interessantes ser exploradas em um momento futuro. E agradeço pelo tempo e a atenção de todos.